Mensagem do Papa Francisco para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. O homem é um ente narrador. Desde pequenos temos fome de histórias, como a temos de alimento. Sejam elas em forma de fábula, romance, filme, canção ou simples notícia, influenciam a nossa vida, mesmo sem termos consciência disso. Muitas vezes, decidimos aquilo que é justo ou errado com base nos personagens e histórias assimiladas. As narrativas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e comportamentos, podem ajudar-nos a compreender e dizer quem somos. Quase não nos damos conta de quão ávido nos tornamos por bisbilhotices e intrigas, de quanta violência e falsidade consumimos. Em vez de narrações construtivas que solidificam os laços sociais e o tecido cultural, produzem-se histórias devastadoras e provocatórias que corroem e rompem os fios frágeis da convivência. Quando se misturam informações não verificadas, repetem discursos banais e falsamente persuasivos, percutem com proclamações de ódio, não se está tecendo a história humana, mas sim despojando o homem da sua dignidade. A Sagrada Escritura é uma história de histórias. Quantas vicissitudes, povos, pessoas nos apresenta. Desde o início, mostra-nos um Deus que é simultaneamente criador e narrador. A Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. No centro está Jesus. A sua história leva à perfeição o amor de Deus pelo homem e, ao mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus. Assim, o homem será chamado de geração em geração a contar e fixar na memória os episódios mais significativos desta história de histórias. Os episódios capazes de comunicar o sentido daquilo que aconteceu. O próprio Jesus falava de Deus, não com discursos abstratos, mas com as parábolas, breves narrativas tiradas da vida de todos os dias. Aqui, a vida faz-se história e depois, para o ouvinte, a história faz-se vida. Tal narração entra na vida de quem a escuta e transforma-a. Também os evangelhos, não por acaso, são narrações. Enquanto nos informam acerca de Jesus, performam-nos a imagem de Jesus, configuram-nos a Ele. A história de Cristo não é um patrimônio do passado, é a nossa história sempre atual. Mostra-nos que Deus tomou a peito o homem, a nossa carne, a nossa história, a ponto de se fazer homem, carne e história. E diz-nos também que não existem histórias humanas insignificantes ou pequenas. Depois que Deus se fez história, toda a história humana é, de certo modo, história divina. Em cada grande história entra em jogo a nossa história. Ao mesmo tempo que lemos a Escritura, as histórias dos santos e outros textos que souberam ler a alma do homem e trazer à luz a sua beleza, o Espírito Santo fica livre para escrever no nosso coração, renovando em nós a memória daquilo que somos aos olhos de Deus. Narrarmos-nos ao Senhor é entrar no seu olhar de amor compassivo por nós e pelos outros. A Ele,
Podemos narrar as histórias que vivemos, levar as pessoas, confiar situações. Com ele, podemos recompor o tecido da vida, cosendo as rupturas e os rasgões. Quanto nós todos precisamos disso. Com o olhar do narrador, o único que tem o ponto de vista final, aproximamo-nos depois dos protagonistas, dos nossos irmãos e irmãs, atores juntamente conosco na história de hoje. Sim, porque ninguém é mero figurante no palco do mundo. A história de cada um está aberta a possibilidades de mudança. Ó Maria, mulher e mãe, vós tecestes no seio a palavra divina, vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai o cúmulo de nós em que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro. E indicai-nos o caminho para percorrermos juntos. Roma, em São João de Latrão, na memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2020. Papa Francisco.